Já parou para pensar assim, que a próxima pessoa, colega de trabalho, talvez ali do seu lado no Zoom, pode ser uma IA? Ou que o escritório virou, sei lá, qualquer lugar com um bom Wi-Fi. Exato. Aquele modelo antigo, sabe? Carteira assinada, bater ponto, fica décadas na mesma empresa. Isso, assim, tá virando história. Completamente. O futuro do trabalho ele não está chegando. Ele já chegou e está mudando os móveis de lugar. E o que acelerou tudo isso, né, foi uma combinação. Digitalização, a tal da quarta revolução industrial, Aham, que mistura tudo, o físico, o digital. isso. E aí veio a pandemia, que foi um catalisador absurdo, né? Forçou mudanças que talvez demorassem anos. Uma década, talvez mais. Pois é. O ponto é, o trabalho, como a gente conhecia, simplesmente não é mais o mesmo. Mudou na raiz. E a escala dessa mudança, acho que é isso que a gente precisa absorver bem. Não é só uma ferramenta nova aqui e um processo ali. Não mesmo. É uma redefinição profunda das regras do jogo, sabe? O que é trabalho, onde se trabalha, como se mede valor e qual o nosso papel, o papel humano nisso tudo. É uma mudança estrutural mesmo. Perfeito. Por isso que a nossa tarefa aqui hoje é analisar a fundo os materiais que a gente recebeu, tentar entender essas três grandes ondas que estão redesenhando tudo, carreiras, empresas, o dia a dia. A ideia é trazer um pouco de clareza, né? Sobre o que está acontecendo e o que isso significa na prática. Exatamente. Ok, então, vamos desempacotar isso. Começando pela que talvez seja a mais impactante de todas, a inteligência artificial e a automação. Ah, essa é a grande estrela, né? Ou o grande vilão, dependendo do ponto de vista. É o motor, né? IA generativa, robôs que trabalham lado a lado com humanos, Big Data prevendo coisas. Isso não é mais filme, tá aí. Tá na fábrica, no escritório. Uhum. No hospital, em todo lugar. Funções sendo repensadas, setores inteiros revirados. É um tsunami. E o efeito é interessante, é duplo. Quase um paradoxo, né? Por um lado, sim, tem a substituição de tarefas. Inegável, O medo de muita gente. sim. Mas, por outro lado, isso é fundamental, surgem novas demandas, novas oportunidades. Vamos olhar a substituição primeiro. Ok. Tarefas muito repetitivas que seguem o script, sabe? Ou esforço físico muito padronizado. Essas são as candidatas óbvias. Tipo, Caixa de supermercado, algumas funções de telemarketing muito roteirizadas, muita coisa administrativa de entrada de dados. entendi. E o que é fascinante aqui, os dados da OCDE mostram isso, é a escala. Eles falam em 27% dos empregos nos países membros com alto risco de automação. Não é pouca coisa. Nossa, quase um terço. Exato. Pensa em analisar contrato padrão, triar currículo. Os softwares já fazem isso numa velocidade impressionante. E com menos custo, né? A longo prazo. A máquina é eficiente para isso. Mas aí vem o contraponto, que os materiais também destacam bastante. A história mostra que a tecnologia, no fim das contas, cria mais empregos do que destrói. Ah, isso é importante. Sim. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, projeta milhões de novos empregos até 2030, muitos ligados diretamente a essas tecnologias. A questão não é se vai ter trabalho, mas que tipo de trabalho, né? E que habilidades serão necessárias. A natureza do trabalho muda, então. Exatamente. Faz sentido. Se algumas portas fecham, outras totalmente novas se abrem. Mas que empregos são esses? É a pergunta de 1 milhão, né? Muitos nem existiam há 10, 15 anos. Pois é. A gente vê essa busca louca por gente de TI, mas não só para consertar o computador, né? É para criar, gerenciar, proteger, otimizar tudo. Exato. As áreas que estão bombando assim são bem claras nos materiais. Engenharia de IA, claro. Não só fazer o algoritmo, mas aplicar com ética, com eficiência. Cibersegurança. Fundamental. Virou questão de sobrevivência para a empresa. Mundo conectado, cheio de risco. Cloud computing, a nuvem. A espinha dorsal disso tudo. Permite a flexibilidade, o acesso remoto. E ciência de dados, né? Transformar aquele mar de dados em insight, em decisão, Quem entende a língua das máquinas, então, está na frente. com certeza. Está ditando as regras do jogo, de certa forma. E essa onipresença da tecnologia leva direto para a segunda grande tendência,
que mexe muito com a nossa ideia de ir trabalhar. Ah, essa é palpável, né? A gente viveu isso na pele. Sim, aqui é onde fica realmente interessante. É a era do trabalho sem fronteiras. Como, onde e quando a gente trabalha. Tudo revirado. A pandemia foi o empurrão final, né? Foi o grande experimento global forçado. Empresa que torcia o nariz para o remoto teve que abraçar da noite para o dia. E descobriram que funcionava, né? Em muitos casos. Exato. A produtividade não caiu, às vezes até aumentou. O modelo híbrido virou quase padrão, né? Um pouco no escritório, um pouco em casa. E o tal do Anywhere Office, o escritório em qualquer lugar, deixou de ser coisa de nômade digital. Virou estratégia para pegar talento bom onde ele estiver. E isso puxa uma mudança cultural ainda maior que as fontes apontam. O foco sai do lugar, do horário fixo. De bater o cartão. Isso, e vai para o resultado. Para entrega. O trabalho assíncrono ganha força. Explica isso melhor. É a ideia de que a equipe colabora, mas não precisa estar todo mundo online junto das 9 às 18, sabe? O que importa é entregar o projeto no prazo, com qualidade. Não interessa se a pessoa fez isso de madrugada ou no fuso horário dela. Abre espaço para flexibilidade de horário total, então? Abre. E até para discutir semana de trabalho mais curta. Tem gente testando isso. A lógica é, mais horas não significa necessariamente mais resultado. É otimizar energia, foco. Interessante. E essa flexibilidade toda, mais o trabalho por projeto, isso alimenta a tal da gig economy, né? A economia dos freelas. Exatamente. A era do trabalho sob demanda. Plataforma digital para todo lado, conectando, sei lá, um designer aqui no Brasil com uma startup na Alemanha. Um programador em Recife fazendo app para alguém em Singapura. Isso, sem nunca ter se encontrado pessoalmente. É o que chamam de uberização do trabalho, né? Uma relação mais fluida, mediada por tecnologia, focada na tarefa. Bem diferente do emprego tradicional. Mas aí, sempre tem um mais, né? Sempre. E esse é um mais bem grande. Isso levanta uma questão importante que está em vários materiais e a proteção social dessa galera. Pois é. Férias, 13º, licença médica, aposentadoria. Como fica isso no mundo dos freelas? A estrutura que a gente tem foi pensada para o emprego formal contínuo. No mundo dos gigs, a renda é mais instável, o acesso a benefício é complicado. Um desafio enorme. Gigantesco. Adaptar a lei trabalhista, a previdência, para dar conta dessa nova realidade flexível, globalizada. Esse debate está só começando. Vai dar muito pano para manga. É achar o equilíbrio entre flexibilidade e segurança. Um equilíbrio difícil. Muito. Bom, então a gente tem máquinas super inteligentes, trabalho sem fronteira. Aí vem a pergunta: e nós, humanos? Qual o nosso diferencial? O que sobra pra gente? Ótima pergunta. E nos leva à terceira tendência, que talvez seja a mais humana de todas. Que é? A valorização do fator humano, das nossas habilidades únicas. Ah, interessante. Quer dizer, quanto mais máquina, mais precisamos ser humanos. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, faz todo sentido. As máquinas são ótimas em lógica, dados, repetição. O trabalho codificável, né? Ok. Onde o ser humano brilha é no que é difícil de programar. As soft skills. Competências comportamentais, socioemocionais. Aquilo que não entra numa planilha. Perfeito. E isso deixa de ser um bônus no currículo para virar o principal diferencial competitivo. Navegar na complexidade, na ambiguidade, nas relações, isso vale ouro. E quais seriam essas super habilidades humanas na era digital? Os materiais falam em algumas, né? Sim, há um consenso sobre algumas essenciais. Primeiro, criatividade e inovação. Não só ter a ideia maluca, mas usar a tecnologia como parceira. Resolver problema de forma nova. Conectar áreas diferentes. Adaptar o que já existe. A IA dá opções, a gente dá a direção, o propósito. entendi. Segunda, Inteligência emocional e empatia. Essencial para liderar, para trabalhar em equipe ainda mais remotamente. para entender o cliente de verdade, né? O que ele nem sabe dizer. Exato. Resolver conflito, construir confiança. Máquina não faz isso. Essa conexão humana é um ativo imenso. Faz todo sentido. Que mais? Pensamento crítico e resolução de problemas complexos.
A máquina joga dados na nossa cara. Mas quem faz as perguntas certas, quem analisa criticamente, quem junta as peças de um quebra-cabeça que não tem manual. A gente, ou deveríamos, né? Exatamente. É pensar sobre o pensamento. E por último, uma área que está crescendo muito: ética e governança. Ah, importante. Com tanto poder na mão da IA, Precisa ter gente pensando nas implicações, nos limites, criando regras para garantir uso responsável, justo, seguro, evitar viés, proteger privacidade, garantir que a tecnologia sirva a gente, não o contrário. Precisa de um olhar ético. fundamental. E para desenvolver tudo isso, para se manter relevante, qual a chave? Uma palavra que aparece o tempo todo: requalificação. Contínua. Aprender sempre. Sempre. Os conceitos de reskilling, Que é aprender coisa nova para mudar de área. isso, e upskilling. Aprofundar no que já faz. Exato. Isso não é mais luxo, é condição para se manter empregável. Educação ao longo da vida. IAD, curso online, bootcamp, treinamento na empresa. Tem que virar hábito. Aprender. Desaprender o que ficou velho, reaprender rápido. Essa é a meta-habilidade, talvez. A capacidade de se adaptar aprendendo. Então, para amarrar tudo, o que tudo isso significa? O trabalho não acaba. De jeito nenhum. Mas se transforma radicalmente. E o sucesso depende menos do diploma na parede. E mais da capacidade de se adaptar, de usar a tecnologia como aliada. E de aprender sempre. Habilidade técnica e humana, né? As duas juntas. Perfeito. É uma visão que assusta um pouco, claro, tem desafios, mas também é otimista. É um chamado à ação, na verdade. Um convite para Abraçar a tecnologia, não fugir dela, para investir no que nos faz humanos, criatividade, empatia, pensamento crítico, e para ter essa mentalidade flexível, curiosa, pronta para a mudança. Porque a mudança é a única certeza. E pegando esse gancho do chamado à ação, fica a reflexão final, né? Não para uma pessoa específica, mas para todo mundo pensando em carreira. Como cada pessoa está se preparando para esse futuro? Que habilidade técnica ou comportamental está sendo desenvolvida hoje para fazer a diferença amanhã? É a pergunta que fica no ar. Com essa pergunta, então, a gente encerra essa nossa análise sobre as grandes forças que estão moldando o futuro do trabalho.